Salve, rapaziada. Meu nome é João, moro em São Paulo SP, sou zagueiro e tenho 12 anos, tenho 1,71 de altura. Tenho muita força, sou palmeirense e gosto de jogar bola por amor. Também sou rápido, não muito, mas dá pro gasto, gosto de fazer os adversários gastar energias. Não sou muito paciente com o time marcando errado, sempre comunico meus companheiros, também gosto. 10 jogar sério. Minha impulsão é boa. E o pulo muito alto. Fiquem com meus lances. Vai,